E é nosso convidado neste Fecho de Contas, Eduardo Silva, analista da XTB. Eduardo, obrigada por estar aqui. Boa tarde, em Boa primeiro tarde, lugar. Lina. Comecemos pela Grécia, porque é o tema quente dos últimos meses, mas hoje em particular com Alexis Tsipras a estar assim de urgência de alguma forma em Bruxelas para se reunir com Jean-Claude Juncker. Bruxelas já disse que hoje não vai haver acordo, é uma primeira reunião. Exato. Quando é que podemos ter luz verde deste braço de ferro que dura há 4 meses? Bom, exatamente. A questão da Grécia, na realidade, como Schäuble referiu ainda hoje, fala-se muito de um otimismo não justificado. Essencialmente, a reunião de hoje é uma reunião que vem de uma série de outras reuniões que também já eram de emergência e que também se esperava que estivéssemos próximos de uma chegada a um acordo. Na realidade, o que temos aqui é uma situação em que as partes não conseguem convergir em vários pontos cruciais. Por exemplo, temos a questão de, na Grécia, a despesa neste momento claramente é muito superior aos impostos. Isso significa que cria aqui uma situação em que a dívida está a criar cada vez mais dívida para o país. Isso, obviamente, faz com que os credores, neste caso, peçam juros mais altos para se poder financiar a economia grega. No longo prazo, isto acaba por ser uma bola de neve, voltamos ao ponto inicial em que estamos outra vez a criar mais dificuldades e continuamos com a despesa cada vez maior face aos impostos. Há 5 soluções aqui em cima da mesa. A primeira, a austeridade, é o que a União Europeia realmente quer implementar como forma... E que Alexis Tsipras não quer. Exatamente, e a contraparte, de certa forma, ao cheque em branco que eles querem para poderem resolver os problemas de financiamento. Qual é que é o problema da austeridade? Numa economia onde já basicamente estão nos últimos fôlegos, se implementarmos a austeridade, o que vamos fazer é também pressionar a economia. Portanto, voltamos à mesma situação em que a relação dívida sobre o PIB volta a estar novamente em alta e voltamos a ter sempre um problema inicial. Próxima solução, cheque em branco. Portanto, essa solução é o que os gregos querem. Obviamente, E nunca que Bruxelas não quer. rejeita, obviamente. Porquê? Como é que os alemães e os portugueses iriam explicar, neste caso, à população que teve a fazer esforços, que teríamos que, neste caso, fazer aqui um terceiro resgate ou, neste caso, passar um cheque em branco sem condições da parte da Grécia. Portanto, aqui seria um cenário praticamente impossível. Estaríamos a abrir uma exceção na zona euro, onde depois outros países também iriam querer aproveitar essa situação. Por fim, ainda esta semana, a Goldman Sachs referiu que o melhor cenário até poderia ser um default. Este cenário seria interessante em certos aspectos e preocupante por outros. Porquê é que seria interessante? Obviamente, temos aqui um cenário inicial que seria bastante catastrófico, uma fuga dos depósitos, a moeda vai desvalorizar, a inflação vai disparar em alta, os bancos estarão pressionados, portanto, os gregos, os depósitos que já estão há vários meses a fugir do país, não é? Toda esta situação inicial seria, obviamente, negativa, mas, ao longo do tempo, essa mesma inflação e o facto de imprimir dinheiro, neste caso passavam a ter a moeda própria... Era o que ia dizer, um default aqui implica também uma saída temporária da zona euro. Exatamente, e portanto aí existe o ponto de interrogação sobre como é que seria gerida essa mesma situação, como é que fariam e o que é que vinha a seguir. Portanto, logo próximo na linha é Portugal, não é? Portanto, a partir do momento que a Grécia sai de cena, Portugal passa a ser o país mais pressionado. Se calhar os custos de financiamento vão aumentar e, obviamente, já temos uma situação em que fica a ideia que não existe solidariedade aqui na União Europeia e isso, obviamente, também é um risco quando estamos a falar de um projeto de médio prazo. Obviamente isto é uma união, não é um país, mas estamos a tentar convergir por forma a que exista aqui alguma solidariedade e também apoio entre os Estados e, obviamente, não deixar Mas para isso é cair... preciso que os Estados também queiram ter esse apoio. E aí é Parece-me que que a está a ser o Grécia... problema. Não conseguem convergir. Isto também é o problema da austeridade, leva um pouco aos radicalismos. O que é que acontece? A população já
está aqui há algum tempo pressionada com a situação da austeridade, embora eles não tenham conseguido implementar as medidas estruturais que seriam, neste caso, necessárias, mas mesmo assim estão já numa situação em que estão a ver, por exemplo, eles tinham um superávit bastante positivo, em que até poderiam considerar uma saída do euro e mesmo assim financiarem-se. Neste momento já não tem essa situação. Teríamos que ter aqui, essencialmente, uma situação em que mesmo que entrassem a default, não conseguiriam pagar tudo o que devem, neste caso, as pensões, os salários, todas essas situações. E existe divisão social, existe radicalismo. E esse é outro perigo que existe aqui na União Europeia, no caso de passarem o cheque em branco, verem que tiveram aqui, de certa forma, neste caso, uma situação em que o facto de não terem feito as medidas e a má gestão seria premiada, neste caso. E isso, obviamente, é bastante negativo para a União Europeia, não é? Ainda assim, hoje, Mário Draghi, na conferência de imprensa, no final da reunião de governadores do Banco Central Europeu, diz que quer que a Grécia se mantenha na zona euro, mas não a todo o custo. O mesmo BCE que, na última semana, não aumentou a linha de emergência aos bancos gregos, o que não acontecia desde fevereiro. Também foi uma forma de pressionar. Foi realmente, mas vimos que esta semana já aumentou novamente. Portanto, hoje tivemos um aumento para 80,7 mil milhões. Portanto, aqui também o Banco Central também continua com exposição a títulos de dívida, participação no resgate e, obviamente, também é uma parte interessada nesta situação. Também é credor. Também é credor, exatamente. E então aqui temos um caso em que, obviamente, e alinhado também com neste caso, os dirigentes dos vários países, obviamente temos que ter aqui uma política em que tem que haver regras e, obviamente, não queremos ter aqui uma situação onde não se implementam, não se seguem as regras e acabamos por ser beneficiados face a outros países que acabaram por seguir as regras. E aqui a Grécia até está a perder uma oportunidade incrível, que neste caso nós estamos a aproveitar, que é o facto de estarmos num programa de quantitative easing, que eles poderiam aproveitar agora, esquecer um pouco a parte da austeridade, porque depois iriam ter acesso aos mercados a custos de financiamentos baixos. Mas a Grécia não tem acesso a esse programa. Não tem agora, porque não aceitam nada. Uma das medidas que o Banco Central Europeu referiu na altura é que estava previsto a entrada também da Grécia nesse programa, perante, obviamente, primeiro aceitarem certos condicionalismos e verem também a evolução de toda a situação. Mas, a certo ponto, estariam contemplados. Isto é um programa que vai durar até quando? Se calhar até setembro do próximo ano. Se eles continuarem a empurrar isto para a frente, quando é que eles vão ter acesso a este programa? Se calhar nunca. Se calhar é uma situação que nós, neste momento... Mas o programa grego termina no final deste mês. Exatamente. Tem de haver uma solução até lá, ou não? Tem Nesta sexta-feira, aliás, vence um reembolso ao FMI. Sim, este primeiro reembolso... parte-se do princípio que eles estão a conseguir reunir os capitais para poderem fazer face a esse pagamento. Mas o que preocupa nem é estes 300 mil milhões, é, neste caso, ao longo deste mês são 1,6, nos próximos meses cerca de 7 mil milhões, e isso não é o suficiente para sequer resolver os problemas. Isto é só para pagar as tranches. E depois tudo o resto está por trás. E da última vez a Grécia já pagou com o dinheiro próprio depositado no FMI. Exatamente, no FMI. Portanto, também estão a criar, de certa forma, aqui a ideia de que estão claramente pressionados e que já estão nas últimas, mas acaba por sempre aparecer o capital à última da hora e vão tentar adiar isto ao máximo. É um jogo político, claro, já todos percebemos, o FMI já percebeu, estão a procurar todos os pontos onde possam, de certa forma, criar aqui umas certas clivagens, estão a tocar em todos os pontos que conseguirem para pressionar politicamente as partes interessadas. Eduardo, falou de vários cenários. Qual é que, na sua opinião, seria o mais adequado à Grécia nesta altura? É complicado, mas para mim o cenário mais interessante seria um cenário que fosse decidido rapidamente. Ou seja, o que é que eu penso? Eu penso que aqui não há uma solução correta, mas é uma solução incorreta, que é estar-nos a adiar o problema. Ou seja, a incerteza nos mercados é que é o maior problema. Se temos que ir para a austeridade, muito bem, eu acho que aqui conseguimos chegar a uma solução intermédia. Um bocado de austeridade, eles cediam agora em algumas coisas, que passavam a ter acesso ao programa de quantitative easing, conseguiam-se financiar, disfarçar ali um bocado as coisas durante uns tempos, recuperar, se calhar, durante o próximo ano. Isso
poderia ser uma solução que depois, mais para a frente, iria-se tentar encontrar outros pormenores que pudessem consolidar melhor a ideia. O default, para mim, é o mais preocupante, embora, obviamente, a Goldman Sachs tivesse aqui referido essa situação. Para mim, abre um precedente aqui na zona euro que é muito preocupante, principalmente para países como Portugal, Itália, Espanha, para todos os que têm, neste caso, o indicador dívida relativamente ao PIB acima dos 100%, deveriam estar extremamente preocupados, porque é esses que os credores vão seguir e vão, obviamente, pressionar os juros, e isso é bastante preocupante, porque quem é que será o próximo em linha? É a próxima pergunta que os mercados vão fazer. E pronto, isso é a minha opinião. Em relação à reunião de hoje do BCE, e sem ter a ver com a Grécia, sim. a taxa de juros manteve-se inalterada, sem grande surpresa para os investidores. Draghi reforçou que a linha, o quantitative easing, vai mesmo estar em funcionamento até ao final de setembro de 2016. O que é que de maior se pode retirar da conferência de hoje, tendo em conta que as previsões de crescimento também praticamente não se alteraram? A leitura que eu faço foi bastante otimista. Mário Draghi, nesta reunião, realmente fala de um PIB em linha para 2015, 2016 e depois revista em alta para 2017. Falamos também aqui das perspectivas da inflação, e este é o ponto mais importante de todos, obviamente. É para isto que este programa, de certa forma, foi implementado, e refere-se que as previsões são bastante otimistas, uma revisão em alta no curto prazo e mantém as expectativas de médio prazo. Aqui levanta também um ponto que passou um pouco despercebido nesta reunião e não se vê assim muito a falar nos headlines dos jornais, sobre uma questão que eu acho que nos próximos tempos vai surgir e vai ser um ponto fulcral. Ele refere a certo ponto que vamos manter o quantitative easing, realmente a expectativa é que se mantenha até setembro do próximo ano. No entanto, ele adicionou aqui um ponto que refere que, a não ser que as expectativas, as estimativas relativamente à inflação sejam alteradas. Bom, se nós estamos aqui com um programa de quantitative easing que nos primeiros meses já teve resultados espetaculares em termos de inflação e continuarmos a este ritmo, possivelmente, a certo ponto, as expectativas da inflação poderão ser alteradas. O que é que isso significa? Será que vamos ter um final do programa antecipado ou vamos ter um final do programa adiado? Isto é uma nova variável, embora já tenha sido, de certa forma, posta esta possibilidade no passado. É a primeira vez que ele refere isto de uma forma mais clara. E eu acho que isto passou um pouco despercebido, mas para mim é um ponto sinal importantíssimo. Exatamente. Em relação à OCDE, que hoje divulgou o seu Economic Outlook, não só para Portugal, mas acabamos sempre por nos interessar mais pelos tópicos em relação a Portugal, é a primeira instituição internacional que acredita que Portugal terá este ano um déficit abaixo dos 3%. Até agora, apenas o Governo e o Banco de Portugal acreditavam. A Comissão Europeia continua a levantar muitas dúvidas sobre esta meta. Acredita também que será possível, se olharmos já para os dados que temos macroeconómicos de crescimento do PIB no primeiro trimestre? Acredito, porque se formos a ver, realmente eles falam aqui de um crescimento de 1,6 em 2015, 1,8 em 2016, déficit 2,9, ou seja, abaixo do limite dos 3%, mas acima da meta oficial. Ou seja, o que é que vemos aqui? Vemos uma convergência entre, neste caso, a OCDE e as projeções do Governo. Obviamente, é um bom sinal para Portugal. Já tínhamos tido boas notícias esta semana com a recuperação dos níveis de emprego. Portanto, aqui parece, de certa forma, que estamos no bom caminho, embora eu ressalvo sempre aqui que estamos numa situação particular em termos de expansão monetária, em que isto é o expectável, de certa forma, que haja realmente uma recuperação e, principalmente, neste caso, Portugal tem tido uma preocupação muito grande em implementar algumas reformas estruturais e tem seguido aqui também o programa um pouco à letra, o que ajuda, neste caso, também à confiança dos investidores e também à recuperação nesta fase. Mas há aqui uma sugestão, já que falou de confiança dos investidores, há uma sugestão da OCDE de que Portugal deveria ir, que abrandou no ritmo das reformas estruturais e que deveria ir mais longe na reforma fiscal, nomeadamente reduzir o IRC de forma a atrair investimento e compensar essa perda de receitas com um número de produtos e serviços maiores à taxa de IVA normal. Isto parece-lhe fazível
nesta altura de eleições? Mais do que fazível, o que me parece aqui é importante é perceber o que aconteceu ao investimento estrangeiro em Portugal. Portanto, caiu 35% entre 2007 e 2014. Isto é um número significante. E para mais, quando vemos que, na realidade, a União Europeia, este valor é mais alto em 2 vezes do que a média da União Europeia. O que é que isto nos... Qual é a relação que podemos tirar aqui destes valores? É bastante simples. Não estamos a conseguir atrair esse mesmo investimento. E, portanto, obviamente, a OCDE, com estes dados, está a tentar sugerir aqui algumas medidas que possam tentar... Mas que são sensíveis do ponto de vista da economia portuguesa. São muito sensíveis. É tirar às empresas, é tirar às famílias para dar às empresas. Exatamente. Temos visto um pouco essa tendência, principalmente nas sugestões que vêm de fora, a recair-se um pouco sobre a população. Obviamente, também penso que, a certo ponto, temos que pensar que isto tem que chegar a um limite. Porquê? Porque não queremos chegar a uma situação em que se esteja como na Grécia, em que acabam por acreditar ou deixar de acreditar no projeto e aí começam a associar-se a radicalismos. Portanto, aqui, embora seja uma medida ou mais uma medida que acaba por cair sobre a população, temos tido alguma paciência porque temos visto o retorno em termos da recuperação económica e tem, de certa forma, acalmado um pouco as preocupações dos portugueses. Mas, obviamente, isto tem que continuar a correr bem, senão, a certo ponto, poderão mudar de ideias. Eduardo Silva, muito obrigada pela sua presença neste Fez de Contas. Até para a semana. Obrigado.